A grande verdade, Jeremias vai nos mostrar isso, que quando você compra um imóvel, a localização é fundamental para você decidir se compra ou não compra, se coloca suas economias ou não coloca suas economias, se vale a pena o sacrifício do empréstimo para comprar o imóvel ou não. Jeremias teve que entender essa realidade e o capítulo 32 nos ajuda muito para isso. Olhem na sua Bíblia, Jeremias é chamado por muitos teólogos de profeta chorão. E você vai ver aqui no capítulo 32 que ele tinha razões para ser chamado de profeta chorão. E eu selecionei pelo menos 3 antes de ler o texto bíblico. Primeiro, Jeremias era chamado de profeta chorão porque ele foi profeta no tempo dos últimos 5 reis de Judá. Os 5 últimos, Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Ele pegou todos os 5. O único dos 5 que foi bom foi o primeiro, e o primeiro foi Josias. Adam Clarke, que é um comentarista bíblico, ele chega a dizer que desse grupo aqui, Josias foi o único que começou bem, continuou bem e terminou bem. Agora é curioso que Josias começou a reinar com 8 anos de idade, era um garotinho, e era filho de Amon e era neto de Manassés. E quando você junta Amon e Manassés, você junta 57 anos de reinado em Judá, que são considerados, se não os piores, um dos piores períodos do reino de Judá, quando se olha para os reis que governavam aquela terra. Aí você olha para um garoto de 8 anos, filho de um avô que foi terrível, filho de um pai que foi por breve tempo, mas foi um péssimo rei, e agora vem um garoto novo, e nas mãos de uma criança, Deus resgata a esperança do povo de Judá, do povo de Israel. Mas foi só no tempo de Josias. Quando você vai para Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, os 4 próximos reis, até o último, todos eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Agora pense num profeta que foi chamado para profetizar, teve um tempo de graça no período de Josias, e quando passou o tempo de Josias, foi uma calamidade atrás da outra, com os 4 reis onde ele teve que profetizar. Não era fácil, não era fácil ser a voz de Deus, numa época onde o poder era corrompido, e os homens que deveriam governar em nome de Deus, levavam o povo por um caminho cada vez pior. E Jeremias se tornou um profeta chorão, porque não foi fácil encarar o ministério naquela condição. Jeremias também foi um profeta chorão, porque Deus pediu dele um ministério que talvez foi um pouquinho além da maioria dos profetas do Antigo Testamento. Ele pediu de Jeremias um ministério de entrega total. Se você olha no capítulo 16, eu não vou ler lá agora, mas se olha no capítulo 16 de Jeremias, Deus diz: Jeremias, você vai ficar solteiro. Quem é solteiro por opção, está tudo bem. Quem é solteiro porque ainda não encontrou a pessoa com quem vai se casar, é uma questão de tempo. Agora, quando Deus olha e fala assim: olha, eu sei que você quer casar, eu sei que o ministério seria muito mais completo se você tivesse uma família, mas Jeremias, eu preciso tanto de você, que você vai avançar sozinho todo o seu ministério. Além de pedir para ele ficar solteiro, Deus disse: Jeremias, várias das suas profecias eu vou pedir para você falar, para você pregar, para você escrever, mas eu vou pedir também para você encenar as profecias. Em outras palavras, eu quero que elas sejam muito mais vivas, eu quero que elas sejam muito mais fortes, eu quero que elas impactem muito mais o povo. Então Jeremias, pregue, fale, escreva, mas viva o que você vai dizer. Em outras palavras, o povo vai entender melhor e a oposição também será cada vez mais forte. Deus chamou Jeremias para anunciar praticamente só destruição. Se você lê o livro dele, depois as Lamentações também, quase todo o livro é uma tragédia atrás da outra. Quem seria benquisto na posição de Jeremias? Quem seria aplaudido? Quem seria amado? Quem seria aceito? Quem seria abraçado? Com uma mensagem daquela, com reis como os que ele tinha, naturalmente seu ministério foi de entrega total e foi pesado demais. Mas além disso, Deus pediu para que durante todo o seu ministério, além de ter reis maus, ele enfrentasse falsos profetas o tempo todo. Gente que só bajulava os reis, gente que não falava a verdade para ficar de bem com quem estava no comando. E Jeremias se tornava uma voz solitária a favor da verdade. Entrega total
para um homem que acabou se tornando um profeta chorão. E a terceira razão, poderíamos ver mais razões. A terceira é porque Jeremias desenvolveu quase todo o seu ministério na época onde Babilônia começou a aparecer como uma grande potência mundial. É interessante, Babilônia era a cabeça de ouro de Daniel 2. E Jeremias começou, Babilônia já vinha crescendo, mas ele pegou o auge do Império Babilônico. A Babilônia conquistou a Síria, que havia sido um império que havia dominado o mundo por 100 anos. Babilônia foi lá e arrancou a Síria e tomou o poder para si mesmo. Foi para cima do Egito e dominou o Egito, que era o maior poder militar da época. Eles foram lá e passaram a régua no Egito também e dominaram aquela terra. E foram para cima de Jerusalém. E Nabucodonosor conquistou 3 vezes Jerusalém. A primeira delas, nós estamos estudando agora na lição da escola sabatina, foi nos dias de Jeoaquim, quando ele conquistou Jerusalém e levou o primeiro grupo de cativos para a Babilônia. E nesse grupo de cativos foi quem? Foi Daniel. Jeremias era o profeta, Daniel era um garoto, e possivelmente o ministério de Jeremias, a fidelidade de Jeremias, a fibra, a coragem de permanecer fiel contra o erro, influenciaram a Daniel, porque quando ele foi para a Babilônia, ele demonstrou ali, com carinho e com equilíbrio, o mesmo valor e as mesmas virtudes de Jeremias. A última vez que Nabucodonosor cercou e conquistou Jerusalém foi no tempo de Zedequias. Essa foi a terceira, essa foi a pior de todas, e se você lê o que Ellen White escreveu sobre isso, ela chama esse período de tempo de horrores, porque Jerusalém foi cercada por Babilônia, e o tempo foi se estendendo, e o cerco foi continuando, e a tragédia foi tomando conta da cidade, até que definitivamente Nabucodonosor, o seu exército entraram em Jerusalém, e agora não foi só dominar Jerusalém, nem tomar Jerusalém, mas foi destruir a cidade. E é nesse contexto da destruição de Jerusalém, do terceiro cerco, da última vez que Nabucodonosor foi lá, que Jeremias escreve o capítulo 32. É interessante você entender quem era Jeremias, por que ele era um profeta chorão, qual era a realidade que ele vivia. E aí você vai para o capítulo 32 e começa a entender um pouquinho melhor o que é que ele fala aqui. Se isso aqui for lido de maneira solta, você vai ler e falar, tá legal, mas não vi muito valor. Agora, entre na história e traga esse texto e você vai compreendê-lo muito melhor. Olha aí capítulo 32, versos 1 e 2. Diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Nesse contexto, Deus deu uma ordem estranha a Jeremias, totalmente fora de lugar na nossa ótica, uma ordem estranha. A cidade estava cercada, e você sabe o que é um cerco. Um cerco para aquela época significava muros altos e um grupo se defendendo do lado de dentro, portões fechados e um exército tentando entrar do lado de fora. Em outras palavras, ninguém entrava e ninguém saía. A fome aumentava, a sede aumentava, as doenças aumentavam, o dinheiro diminuía, e no meio daquela tensão, Jeremias, transmitindo a palavra do Senhor, foi levado preso para o pátio do templo. E aí Deus aparece e dá ordem que está no verso 6 do capítulo 32, a partir do verso 6 até o verso 10. Dê uma olhada aí. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Hananel, filho de teu tio Salum, virá a ti dizendo: compra o meu campo, que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, agora a realidade, veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. E olha o verso 9. Comprei, pois, de Hananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhes o dinheiro numa balança. E você deve estar perguntando, mas qual é a ordem estranha aqui? Ele era o homem que deveria comprar, ele era o remidor da propriedade,
e simplesmente o primo apareceu para vender a propriedade para ele. Mas não é simplesmente isso. Pense no cenário. Onde ficava Anatote, que era a terra originária de Jeremias? Anatote ficava mais ou menos 5 quilômetros fora dos muros de Jerusalém. Em outras palavras, tudo que ficava fora dos muros estava debaixo do domínio de quem? Do exército de Babilônia e de Nabucodonosor. Portanto, Anatote era o tipo de terra que ninguém compraria. Era o tipo de terra que não valia nada. Era o tipo de terra dominada. E é por isso que eu perguntei a você no começo da mensagem: você compraria uma propriedade num lugar, numa localização que não tem valor, que vai desvalorizar, ou que ninguém compraria de você depois? Você compraria uma propriedade dessa? Claro que não. Se você tem o dinheiro e se você pode escolher, você vai escolher a melhor propriedade para gastar o seu dinheiro. E agora chega Deus e fala: ô Jeremias, no meio dessa crise toda, eu estou pedindo para você, compra um terreno onde ninguém compraria. Compra um terreno que não vale nada. Compra um terreno que já tem gente tomando conta dele e você não vai conseguir tirá-los de lá. Em outras palavras, compra um terreno que ninguém compraria. Uma ordem estranha. Pior ainda, se você pensar que Jeremias era um homem idoso e ele não usufruiria daquela propriedade, nem que algumas décadas depois aquela propriedade voltasse a ficar livre. Além disso, Jeremias deveria ter um mínimo de razão e deveria colocar para Deus: Senhor, peraí, eu juntei dinheiro minha vida toda. Ele já era um homem de idade, eu juntei dinheiro a vida toda, e agora na hora da velhice, agora na hora da crise, porque na hora da crise a gente gasta dinheiro com sabedoria, e na hora da crise, se possível, você não gasta nada. A hora da crise é hora de fechar a mão. A hora da crise é hora de economizar. A hora da crise é hora de fazer investimento com sabedoria para poder ganhar alguma coisa ou não perder. E agora, na hora da crise, o Senhor vem e pede para colocar as economias da minha vida numa propriedade que não vale nada, num lugar que eu não vou poder tomar posse e que ninguém vai querer comprar de mim depois. Uma ordem estranha da parte de Deus. Eu até diria, pense se fosse você. Pense se fosse você. E Deus chegasse para você e dissesse assim: amigo, amiga, à noite, num sonho, de alguma forma, ou através do conselho de alguém que é uma pessoa sábia, que você sente que Deus fala através dela, e dissesse para você assim: pega as suas economias e compra uma pequena empresa aqui em Maryland, está quebrando. Estou pedindo para você comprar, e estou pedindo para você comprar uma empresa que está quebrando, e que o dono da empresa já foi condenado à prisão. Portanto, se ele passar para outro, é o outro que vai preso. Compra essa propriedade, compra essa empresa. Compra essa empresa que está devendo tanto, que ela deve 4 vezes o próprio patrimônio dela. Compra a empresa. Compra essa empresa, porque o negócio que ela atua é um negócio que já está fora de mercado, que ninguém mais está interessado no que ela produz. E eu estou dizendo para você, compra essa empresa. A minha pergunta é: você compraria? Ou você olharia para Deus para dizer: Senhor, peraí, eu estou juntando isso aqui com sacrifício, eu tenho planos para o meu futuro, eu não quero envelhecer na miséria. O Senhor está me mandando comprar alguma coisa onde eu vou colocar literalmente no lixo o dinheiro que eu demorei uma vida para economizar? Uma ordem estranha de Deus. Agora, interessante que Deus sempre vê mais além do que essas ordens estranhas que nós somos capazes de ver. Primeiro, quando Deus falou com Jeremias, Deus estava pedindo dele um compromisso completo. Jeremias, você é meu profeta. A hora é de crise, e para levantar um profeta no meio do povo na hora de crise, eu preciso de alguém que eu tenha 100% de confiança que está comigo e que não tem dúvidas. E para eu ter 100% de confiança que você está comigo, coloque o seu dinheiro todo na minha mão. Faça o que eu estou pedindo para você, porque se você colocar o seu dinheiro todo no que eu estou lhe pedindo, e que parece muito estranho, é sinal de que você depende completamente de mim. Aí nós vamos juntos para terminar esse trabalho. Deus queria entrega total da parte de Jeremias. E vocês sabem que existem 3 tipos de fé: a fé mais simples, a fé mais desafiadora e a fé quase impossível. E Deus queria pegar Jeremias pelo tipo de fé que nós chamaríamos de fé quase impossível. É a fé com evidências, é a fé sem evidências e é a fé contra as evidências. E aí a coisa é muito complicada.
A fé com evidências é a fé mais simples. É aquela que Deus diz assim: vá, faça o que eu estou lhe pedindo, porque eu estou lhe dando todas as condições para você fazer. Então você simplesmente aceita o que Deus está lhe pedindo, porque o caminho está claro. Ele falou para você fazer alguma coisa, Ele já abriu todas as portas, os amigos estão do seu lado, está todo mundo com você, está ótimo, está fácil. Mas tem um segundo tipo de fé, que é a fé sem evidências, quando Deus fala, vai, e você olha para frente e não está vendo nada. Você não conhece ninguém que foi antes de você, e você começa a se perguntar, vou ou não vou? Aí a fé começa a ser realmente fé. Aí ela começa realmente a ser provada, quando Deus diz, acredita na minha palavra e vai. Acredita na minha palavra e dá o passo que eu estou lhe pedindo. Se você não está vendo, se tem um precipício à sua frente, dê o passo e eu vou colocar a ponte. Mas se você não der o passo, eu não coloco a ponte. E aí, você dá o passo ou não dá o passo? É a fé sem evidências. A fé vai se fortalecendo um pouco mais. Agora, quando você chega no terceiro tipo, que é o tipo de Jeremias, é a fé contra as evidências. É quando Deus diz para você, vai, e o último que foi deu errado, o penúltimo que foi deu errado também, e todo mundo que você conhece, que fez aquilo que Deus está lhe pedindo, se deu mal, e agora Deus está pedindo para você. E aí, você vai ou não vai? É quando você está aqui, tem um precipício à sua frente, e Deus fala, dá o passo que eu ponho a ponte. E todos que deram o passo, não apareceu ponte nenhuma, e eles caíram no precipício. E agora Deus olha para você e diz o quê? É a sua vez, ponha o pé e eu estendo a ponte. É a fé contra as evidências. Esse foi o tipo de fé que Deus pediu para Jeremias. Eu preciso sentir que você está comigo 100%, entrega total. Mas a segunda razão, porque Deus ia mais além, é porque Deus queria fazer de Jeremias um portador de esperança. Que coisa linda isso. Se você der uma olhada aí na sua Bíblia, versos 14 e 15, aí Deus fala para ele qual era a razão desse pedido. Tinha algo mais por trás de tudo isso. Veja aí versos 14 e 15. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma essa escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. E agora vem a razão de todo aquele pedido. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Deus já tinha dado a certeza, olha aí nos versos 42 até 44, lá no final do capítulo. Jeremias tinha que fazer algo para falar de maneira mais clara. E olha aqui, verso 42, 43 e 44. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre esse povo todo esse grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e lavrarão escrituras, e as fecharão com selos. E ele continua contando tudo o que ainda iria acontecer. Ellen White, no livro Profetas e Reis, na página 409, ela fala, o pedido de Deus e a atitude de Jeremias deveriam inspirar esperança no coração do povo. Por uma ordem estranha, uma razão clara. Deus queria a entrega total de Jeremias, e Deus queria que ele fosse um mensageiro de esperança, não só pelas palavras, mas especialmente com a sua própria vida. E eu fico pensando, para tempos desafiadores, para tempos difíceis, Deus pede pessoas que sejam capazes de uma entrega total. Nós estamos vivendo em tempos assim outra vez. 2020 não será mais fácil do que 2019. Não se enganem com a história de roupinha branca, não se enganem com a história de pular o ramo 7 vezes, jogar moeda em lago, em fonte, em mar, jogar palmas. Não se enganem com isso. Aliás, nós não nos enganamos, mas também olhamos para a TV, para a internet, para tantos que fazem isso e sabem que virou mais uma superstição do que uma realidade. A nossa caminhada indica o seguinte: os tempos são difíceis e eles serão cada vez mais difíceis. O problema não está nos tempos, mas está na maneira como você vai encarar os tempos. Nós estamos vivendo dias de intensas crises outra vez. E eu paro para pensar, tem crise de todo tipo. Tem crise política, tem crise moral, tem crise ambiental,
tem crise internacional, tem crise espiritual, tem crise de todos os lados. E Deus está olhando para nós e dizendo, se lá naquele tempo de crise, lá naquela época onde a coisa apertou, eu encontrei um homem capaz de entregar tudo para ser um portador de esperança, a minha pergunta é, será que no meio do meu povo, eu vou encontrar um homem, uma mulher, alguém que poderá se levantar para dizer agora, em outros tempos de crise, eu também estou disposto a fazer uma entrega total. E como Jeremias, cumprir os dois papéis. O primeiro, ser portador de esperança. Vou dizer uma coisa para vocês, que me impressiona na Bíblia. A Bíblia fala que a última igreja, a igreja de Laodiceia, a nossa igreja, a igreja remanescente, ela seria conhecida por duas características. Quais eram as duas? Ou quais são as duas? Me ajudem aí. Nos estudos bíblicos a gente ensina muito isso. O testemunho de Jesus e a lei de Deus, ou a lei de Deus e o testemunho de Jesus. E nós sempre deixamos claro que o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito da profecia, o espírito de profecia. A última igreja será conhecida pelo espírito de profecia. E nós somos conhecidos e temos entre nós a manifestação do dom profético na pessoa e no ministério de Ellen White. Mas inúmeras vezes a Bíblia fala no Antigo e no Novo Testamento que homens e mulheres, meninos e meninas, velhos e velhas, eles também farão o quê? Também profetizarão, também vão ser profetas. E eu creio que nos últimos dias a igreja de Deus terá uma mensagem profética, mas terá vários outros profetas do Senhor se levantando. E quando eu falo profetas do Senhor, eu não estou falando de gente predizendo o futuro. Eu estou falando de gente que se levanta para falar, para cantar, para testemunhar, para responder, para argumentar. São profetas do Senhor. Porque, gente, ser profeta do Senhor não é só ficar prevendo o futuro. Ser profeta do Senhor é viver o futuro no presente. E esse é o maior desafio que nós temos. Todo mundo está disposto a olhar para o futuro, a ler o que está previsto para o futuro, a pregar aquilo que virá no futuro. E o Senhor está dizendo para nós, se você quer ser um mensageiro de esperança, você tem que ser um profeta do Senhor. E para ser esse profeta do Senhor, esse chamado profético, ele tem que estar tão forte em você, a ponto de você viver o futuro no presente, e desta forma, impactar a vida das pessoas que vivem ao seu redor. Ser um profeta de Deus é, no meio de tantas más notícias, ser um portador de boas notícias, é abrir a boca para dizer aquilo que as pessoas estão precisando ouvir. E é por isso que o Senhor chama nos últimos dias gente capaz de repetir a história de Jeremias, se levantar, ter o dom profético, este dom de viver o futuro no presente e impactar as pessoas com uma vida de esperança. Mas em segundo lugar, Deus não pede só gente que impacte a vida dos outros com esperança, mas Ele está buscando pessoas capazes de uma entrega total. E eu vou dizer uma coisa a vocês, 2020 está começando. Ouçam por favor o que eu estou lhes dizendo. Esqueçam as crianças e o ruído delas, porque elas estão crescendo, mas nós conseguimos entender bem as coisas. Ouçam o que eu estou dizendo. Se em 2020 Deus lhe pedir para fazer alguma coisa, vá lá e faça. Ouçam o que eu estou dizendo, porque eu não conheço a vida de vocês, nem que caminhos Deus terá para cada um, nem que decisões terão que tomar. Mas se em 2020 você sentir o chamado de Deus para alguma coisa, para uma decisão, para uma profissão, não importa, vá e faça. Porque o que Deus está nos dizendo é que nessa reta final, Ele vai colocar alguns desafios diante da gente, que podem ser os mais estranhos do mundo, podem ser totalmente fora de lugar, podem ser incompreensíveis, e Deus vai olhar para você e dizer, vá e faça, porque é exatamente isso que eu estou querendo de você. Como foi com Jeremias, não me peça muita explicação, não argumente demais, não tente racionalizar, simplesmente se Deus lhe pediu alguma coisa, vá lá e faça. Eu vejo isso mais ou menos como, depende do que você usa por aí, mas como Waze, ou como Google Maps, ou como GPS, quem gosta de usá-lo ainda. Você coloca lá, por exemplo, o que a gente faz por aí, você já conhece o lugar para onde você vai, mas às vezes está preocupado para saber se tem um caminho melhor, etc. Você coloca lá no equipamento o endereço que você vai, ele te dá o tempo, dá a rota e você começa a seguir.
entra numa highway, entra numa rodovia e vai tranquilo, e de repente o seu equipamento, mas em 1000 metros, vou usar aqui a nossa expressão de distância, em 1000 metros dobra à direita, e você continua em 500 metros, dobra à direita. Você começa a olhar para aquele Waze, para aquele GPS, e fala assim: troço está errado, eu venho por aqui todos os dias, esse não é o caminho para ir para onde eu estou querendo, e se eu dobrar aqui, não vai para lá, a rota não é essa, eu conheço o caminho. E o equipamento em 100 metros dobra à direita, e quando você chega na hora de dobrar à direita, bate aquela dúvida: vou pelo equipamento ou vou pelo caminho que todos os dias eu faço e já conheço tão bem? Qual é a tendência natural? Eu vou pelo que eu conheço. E o equipamento fala: dobre à direita. Você fala: não, eu vou seguir em frente, eu conheço a rota. E quando você segue mais 300 metros, aparece aquela linha vermelha no equipamento inteirinha, assim, até lá na frente. E você fala: ah! E aí aquela vozinha fala: você vai perder 23 minutos no trânsito, que está pesado. Eu não sei como é que fala no seu equipamento por aí. E você fala: por que é que eu não entrei a 100 metros atrás? Eu conheço o caminho, eu sempre ando por aqui. Mas essa maquininha estava me dizendo algo que eu não conheço, mas que a máquina conhece melhor do que eu. Em outras palavras, não faça com que a máquina se adapte ao que você quer e diga recalculando. Em outras palavras, eu não vou seguir você, é você que vai me seguir. Deixe de lado o recalculando. E se nesse ano, usando o exemplo da máquina, Deus disser para você: dobra, não venha com argumentos de que eu conheço o caminho, eu já fiz isso outras vezes, a minha família já sabe como é que é. Se Deus lhe disser dobra, dobre, porque Ele está buscando gente de entrega total. E eu queria terminar a mensagem dessa manhã pedindo para vocês fazerem 3 entregas desse ano. Acho que a lista podia ser longa, mas o tempo já não dá mais. 3 entregas desse ano. Pense nelas um pouquinho e veja se você já fez a entrega ou se você precisa fazer esse tipo de entrega total agora. Primeira entrega, a entrega do seu tempo. Parece uma coisa meio óbvia, né? Que a gente até não toca muito, mas eu estou pedindo para você aqui. Você que está nesse país e que minuto vale dólar, minuto vale dinheiro, final de semana vale dinheiro, noite vale dinheiro, madrugada vale dinheiro. Deus está olhando para você: eu quero entrega total. Primeira coisa, me entregue o seu tempo. Eu vi uma vez num carro um adesivo colado no vidro traseiro. Eu até comprei um adesivo igual quando encontrei e colei num carro que eu tinha, mas depois vendi e o adesivo foi embora. Mas dizia uma frase bonita assim: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E Deus olha e fala: me entregue o seu tempo. Sabem que o grande risco da gente é que o excesso de ocupação destrua a nossa própria consagração. E Deus olha para nós e fala: você está trabalhando demais, você está correndo demais, você tem tempo para 1000 coisas e não tem tempo para mim. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil dar a primeira hora do dia para o Senhor, acordar mais cedo, acordar de madrugada, antes do sol nascer, cansado de ter ido dormir tarde, e Deus fala: acorde uma hora mais cedo, me entregue a primeira hora do seu dia, mesmo que você esteja cansado, mesmo que as olheiras sejam grandes demais, eu estou lhe pedindo, entregue tudo, comece pelo tempo. John Piper, que é um pastor evangélico que alguns de vocês conhecem, ele tem uma frase que eu vou adaptá-la aqui, mas eu acho muito interessante. Ele fala assim: no dia do juízo, as redes sociais e os celulares vão nos dizer apenas uma coisa: que a falta de comunhão não foi por falta de tempo. Você consegue captar o que ele queria dizer por aí? No dia do juízo, os nossos celulares e as redes sociais vão nos dizer só uma coisa: a falta de comunhão não foi por falta de tempo. E eu paro para pensar comigo aqui: as academias, os salões de beleza, as agências de viagens, os escritórios, os business por aí, eles só nos lembram uma coisa: para aquilo que a gente valoriza, a gente sempre encontra tempo. Repito, academias, salões de beleza, agências de viagens, escritórios ou qualquer outro tipo de business está aí só para nos lembrar de uma coisa: aquilo que a gente valoriza, a gente acha tempo. Por isso que Deus está olhando para nós e dizendo: eu estou te pedindo entrega total. Comece pelo tempo. Segunda entrega total:
por favor, em 2020, me entregue os seus recursos. Por favor, em 2020, me entregue os seus recursos. Esse é um assunto que ninguém gosta de falar, mas eu quero falar para vocês sobre ele. Deus está pedindo, ponha a mão no seu bolso e em 2020 seja o homem e a mulher fiel ou fiéis que vocês não foram em 2019. Isso tem a ver com entrega total. Em época de crise é que a gente prova se a gente tem realmente fé e se Deus realmente está em primeiro lugar da nossa vida, ou se isso é blá blá blá, sermão, música ou bate-papo, mas não é realidade. E Deus olha para nós e fala, está apertado, é hora de ter fé. Está em crise, é hora de colocar Deus em primeiro lugar. Prove a Deus, ou isso é só conversa? Por favor, seja fiel nos seus dízimos e seja abundante nas suas ofertas, e prove ao Senhor para ver se aquele que lhe pede tudo no momento certo e da maneira certa também não vai lhe dar tudo. Mas nós temos um Deus que nos pede entrega total, e por isso eu queria lembrar 3 coisas a vocês. Quando falo de entregar tudo sobre recursos, primeira lembrança, quando a gente fala de dízimos, lembre que você não dá dízimos. Você faz o quê? Devolve. Eu não preciso explicar mais nada. Se você desse dízimos, você simplesmente, esse mês eu não dei o dízimo. É a sua generosidade, você dá quando você quer. Doação a gente faz de acordo com a cabeça, o coração, a boa vontade, a disponibilidade ou qualquer outra coisa. Mas se você sabe, vocês responderam rápido aqui, se vocês sabem que dízimo a gente não dá, a gente devolve. Não entregar não é uma questão de opção. Se eu não devolvi aquilo que pertencia a outro, você sabe o que você realmente está fazendo. Segunda lembrança, na verdade é um conselho. Se você tem crise com esse tema, tenha coragem de viver pela fé. Tenha coragem de viver pela fé e experimentar essas histórias que a gente conta por aí acontecendo com você. Acabou tudo, experimente Deus abrir uma porta para você. Passe fome 2 ou 3 dias, mas experimente ver Deus abrir uma porta para você. É aí que a gente tem as experiências vivas com Deus. Terceira, na verdade é um pedido. A gente lá em casa luta para fazer isso sempre, porque senão vira uma salada de frutas. Ao falar de dízimos e ofertas, e de um Deus que pede tudo, entrega total, inclusive dos recursos, o meu pedido a vocês, separem o que é de Deus primeiro. Quando Deus fica para o final, sempre falta para Deus, não para você. Quando faltou o seu, é porque já faltou de Deus faz tempo. A gente aprende na vida que se Deus é o primeiro, eu recebi o meu pagamento diário, ou semanal, ou mensal, a primeira coisa é retirar o que é de Deus e já entregar para Ele, ou guardar em algum lugar até o próximo sábado, ou fazer online da maneira que você pode fazer. Mas primeiro o de Deus, e depois deixa eu ver o que é que eu tenho, e é isto aqui o que realmente eu tenho para viver, e não aquilo que me ilude como se fosse muito mais do que realmente é. Por favor, Deus pede entrega total. Entregue seus recursos. E eu termino com o terceiro pedido de Deus: entregue seus talentos, suas habilidades, e entregue sua influência ao Senhor. Esse país aqui é um país muito desafiador quando a gente fala de testemunho, de falar para os outros da sua fé. Cada um preserva um pouco a sua questão espiritual, a sua questão denominacional, mas eu, quando olho para a Bíblia, lembro que o Jesus da Palestina, que também é o Jesus dos Estados Unidos, é da África, é da China, é da Rússia, é do Irã, é do Brasil, esse mesmo Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E é para ter sal em todo lugar, e é para ter luz em todo lugar. E o que o Senhor olha para nós e diz: por favor, me entregue os dons que você tem e transforme esses dons em testemunho para você ser um portador de esperança.